que acontece quando a justiça nunca chega? Quando o sistema falha, o Estado desaparece, ou na verdade o Estado fica maximalista, e tudo que resta para as vítimas é a memória do que já sofreram. Nesse ponto, a pergunta deixa de ser jurídica e passa a ser profundamente humana. Até quando alguém pode ir em busca de justiça sem se tornar aquilo que odeia. Fala históricos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cine Histórico, o podcast onde nós unimos cinema e filosofia para refletir sobre grandes filmes da história. Hoje vamos falar sobre Foi Apenas um Acidente, filme de Jafar Panahi, vencedor da Palma de Ouro, que mistura ficção com um pouquinho de realidade para contar a história de um homem iraniano que acredita ter encontrado o torturador que destruiu a sua vida durante um período de repressão política. Convencido de que finalmente pode fazer justiça com as próprias mãos, ele sequestra o homem e o coloca dentro de uma caixa na traseira da sua van, mas surge uma dúvida perturbadora. E se ele estiver errado? A partir daí, o filme acaba se transformando em uma jornada moral. O protagonista passa a procurar outras pessoas que também sofreram nas mãos do mesmo torturador, tentando confirmar se aquele realmente é o homem responsável por tanta dor. Dentro da van, enquanto ele passa pela cidade, né, que segue sua vida normal lá fora, essas vítimas começam a debater o que fazer: vingança, perdão, justiça, ou simplesmente seguir vivendo a sua própria vida. Para mim, é um filme que fala sobre algo ainda mais profundo. O que acontece com o trauma quando ele nunca encontra reconhecimento ou reparação? Em um mundo onde a justiça institucional falha e onde regimes ditatoriais existem, as vítimas carregam dentro de si uma guerra silenciosa. E a pergunta deixa de ser apenas quem merece punição, mas também quem consegue continuar vivendo depois de tanto sofrimento. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e deixe seu like para fortalecer a divulgação. Esse que é o nosso penúltimo filme do Oscar, estamos terminando aqui a nossa cobertura. Deixa também nos comentários qual o seu filme favorito que você espera que vai ganhar o Oscar. Então, pra gente começar, Chico, o que você achou do filme? Cara, é um filme interessante. Quando eu terminei de assistir o filme, a primeira coisa que me veio na cabeça não foi nem algo específico sobre o filme que eu tinha acabado de assistir, mas como a gente está nessa jornada aí de assistir todos os filmes que foram indicados para melhor filme e para melhor filme internacional, ficou na minha cabeça a ideia de como o cinema ele consegue ser elástico, consegue ser tão abrangente, tão diferente no seu fazer, que a gente, há pouco tempo, ali, acho que 2 semanas, a gente assistiu um filme Fórmula 1. lotado de efeito especial, de um monte de coisa, onde se gasta milhões para fazer um monte de efeito sonoro e um monte de diálogo ao mesmo tempo, aquela coisa. Os Pecadores também, um filme ali onde deve ter sido utilizado, gasto ali um absurdo em efeitos especiais. E ao mesmo tempo a gente consegue ter filmes assim como esse que a gente acabou de assistir e como Valor Sentimental, que são filmes totalmente assim. Esse filme ele chega a ser até simples, né? A maneira como ele é feito. Teoricamente feito às encobertas, né, no Irã, foi gravado sem que o regime soubesse que estava sendo gravado lá, né? Também não sei se você soube dessa informação. Sim, sim. Inclusive o diretor, acho que ele atua no filme, né? Que é o... não sei, posso estar fazendo confusão. Mas Eu não me liguei nisso. Vai falando que eu vou captar aqui. Eu sei que ele recebeu proposta de asilo, mas ele preferiu continuar lá no país dele. Mas é um filme muito econômico em edição, em corte, mas ele utiliza bastante um negócio que é assim, não o silêncio, né, mas é o não diálogo, né? A gente tem longas cenas assim sem que ninguém fale nada diretamente, mas a gente precisa ficar sempre prestando atenção nos ruídos, nos sons, o que está acontecendo, para conseguir compreender, porque ele utiliza isso de uma forma assim, genial, que é a forma como o cara identifica. Acho que é Ali o nome dele, né? Pô, vou ter dificuldade de falar o nome do pessoal. O Lembrar. principal? É. Não, pô, eu tô com o Letterboxd de aberto aqui. E eu vi aqui, acho que o diretor não interpreta ninguém, não, cara. O principal é o Vahid.
Vahid. Então, Não é um nome bem. Não é um nada comum pra gente, né? O Vahid, ele identifica que o cara pode ser o Torturador dele. torturador, porque como ele estava vendado o tempo todo, ele não sabe quem é exatamente a pessoa. Mas pelo andar, pelo som que ele faz caminhando, a dificuldade que ele teve para pegar. Porque o que acontece? Eles se encontram porque ele está dirigindo, né? É uma coisa até assim, meio engraçada no começo, meio angustiante, porque a menininha não fica quieta, ela fica fazendo um monte de coisa, e ele parece que está desatento, ele não está dirigindo muito bem ali, não sei se ele está cansado, que ele passa em buraco, e depois ele se distrai com a menina falando, parece que ele não está muito feliz com a garota, mas a mãe tem aquela delicadeza de lidar bem com a filha e tentar fazer ele entrar na história. Aí, de repente, ele atropela um cachorro, né? A gente não vê o cachorro em nenhum momento, mas a gente ouve os sons. Né? Isso talvez seja também ele conectando ali como as pessoas são dizimadas por esse suposto torturador sem que necessariamente ele enxergue o que está torturando ou que o que está perdendo a vida nas mãos dele consiga identificar o que foi que aconteceu, né? Porque o cachorro não vai entender o que um carro passou por cima dele, né? E ele também não viu o animal, ele fala que não viu o que estava acontecendo. Então, já é um ponto que pode fazer essa ligação, né, entre o que é uma pessoa de fato fazendo mal ali porque aquela pessoa gosta de promover o sofrimento alheio, ou o que é um mal instrumentalizado, Premeditado, né? onde isso aí, onde quem está no poder ali de fazer a tortura, ele faz aquilo de maneira institucional. Ele é a ordem que ele recebe aquilo ali, ele não faz tudo, ele faz só uma etapa e beleza, ele cumpriu a missão dele, a tarefa, e voltou para casa. E o carro parar de funcionar, né, porque isso é natural, dependendo do tamanho do animal que você atropela, o carro realmente fura alguma coisa, quebra. Ele precisou de parar em um lugar para pedir ajuda, para conseguir pelo menos levar o carro até a casa dele, para depois levar para consertar. E lá a gente tem o primeiro contato com o Vahid. E ele percebe pelo som, né? O cara anda, ele sabe que o cara tem uma característica que o cara não tem uma das pernas. Ele tem uma prótese, né? No lugar da perna direita, se não me engano. Que lá na frente a gente vai compreender, ou melhor, ele vai falar, né? Soltar ali, a gente não sabe exatamente. Não é possível validar tudo que ele está falando, porque ele estava sob tortura, então, sob tortura, qualquer pessoa fala qualquer coisa. Mas. E aí a gente vê, né? A menina passa a ficar triste com o cara, fala assim: você matou o cachorro, não quero mais música Filha nenhuma. dele, né? A menina que estava querendo que o pai dela entrasse na brincadeira já não curtiu tanto. Onde a menina mostra, mesmo ela sendo talvez a mais inexperiente de todo o elenco em relação ao que é a vida, ela consegue identificar que mesmo quando você não tem a intenção de fazer algo ruim, por vezes a responsabilidade é tua mesmo. Ela falou: o cachorro você matou ele, não importa se você viu ou se não viu. Foi sem querer, não foi sem querer. O cachorro tá morto lá, não quero mais conversar com você hoje, né? Não quero. E eles vão para casa, o cara parece não se importar muito com aquilo, ele já está numa expressão totalmente vazia, e quando ele fala com a esposa da possibilidade de ter um menino, o semblante dele muda, parece que ele fica feliz ao falar que está esperando um menino. Com a menina ele não demonstra muito carinho, pelo menos desse primeiro momento. E aí, cara, o Vahid fica transtornado com a possibilidade de ter encontrado o cara, e ele quer fazer algo, porque do ponto de vista dele, que sofreu as agressões, ele não quer saber quem foi que mandou, né? Ele via o cara ali todo dia, torturando ele, e parece que no meio dessa tortura, eu acho que a noiva dele não sobreviveu. Sim, ele perdeu emprego, perdeu os bens que ele tinha, a vida dele foi totalmente... Acabou com a vida dele, Acabou com a vida dele. Quando ele voltou, ele teve que iniciar do zero de uma maneira... Sim, teria como dizer juntar caco, porque não sobrou nada mesmo, né? Construir uma nova vida do zero. E aí ele captura o cara, né? E
acontece isso, porque por mais que no começo ali ele tem até aquela atitude de resolver o problema de uma vez sem ninguém perceber, né? Cavou um buraco, queria enterrar o cara vivo lá, né? né? Que é uma cena assim meio agoniante, porque você ficar no meio da areia para mim já é muito É. desconfortável. Aí o cara tá com o lábio cortado e tá grudando areia no machucado dele, e aí Ele falando que não consegue respirar. e ele dizendo assim, ó, eu sou doente, eu não tenho uma Perdi a perna no perna, passado. Perdi a perna no passado. Não... Você tá não tem falando nada que a eu perdi ver. há muito tempo. Não sou esse cara, não, entendeu? Aí ele vai e tenta verificar para ver se tem como ter uma evidência daquela perna ter perdido há pouco, há muito tempo, cicatrização. Aí a gente vê ali que o machucado mascara do contato da prótese com a perna dele, e aquele negócio vai pegando areia, depois ele vai desenterrando o pé, é angustiante. E você vê, né, uma pessoa sendo enterrada viva, que é algo que torturadores fazem, né, geralmente, e te leva a pensar, cara, como é que as pessoas conseguem chegar nesse nível, né, ser tão objeto ao ponto de não conseguir sofrer com uma pessoa que você está torturando. Mas isso aí é um bom ponto, cara, porque eu acho que é você desumanizar a pessoa, né? Eu acho que talvez você possa falar um pouco mais aí sobre a Hannah Arendt, né? Que acho que você estudou um pouco mais que eu, e a gente falou um pouco sobre isso no filme Um Bom Homem, né? Acho que era Isso. Um Bom Homem em português. Nosso primeiro podcast aqui sobre cinema. A gente vinha gravando sobre outros tópicos, quando a gente decidiu falar sobre cinema, a gente começou a falar sobre o homem. Mas é você realmente desumanizar, né? No final do filme, né, quando até o torturador ele assume que é um torturador, e como você falou, não dá pra gente. Eu acho que ele é, Também. mas não dá pra ter 100% de certeza, né, se ele era ou não, mas eu acredito que seja. E ele meio que fala ali, né, não, eu sou. Se você me matar, eu vou virar um Marte. Então, ele acreditava que ele poderia fazer qualquer coisa com pessoas que estivessem indo contra o governo lá. Então, ele era um soldado ali do regime, né, da ditadura iraniana. E a gente não tem bagagem aí para a gente se aprofundar sobre esse tema, né, infelizmente, para trazer aqui mais informação do que está acontecendo hoje no Irã e tal. Mas a gente vê como existem pessoas ali que realmente acreditam naquilo, né? E o diretor ele já foi prisioneiro, então ele tá trazendo ali falas provavelmente que ele escutou de um soldado do regime. De que, olha, se você me matar, eu não tô nem aí, cara. Eu morri pelo regime, eu morri por algo que eu acredito. Então você vê que realmente tem gente que faz o mal sem saber o mal, né? Mas tem gente que faz ali aquilo ali acreditando num propósito maior por ele, né? Exatamente. E a gente vê que aquele cara fez muita coisa com muita gente. Ao ponto de, assim, no meio do caminho, ele meio que pensa, ó, eu não quero cometer nenhuma injustiça. E ele tenta arrumar ferramentas de ter certeza que o cara é quem ele estava procurando, né? E aí entra outra coisa curiosa, que diante de algo assim que a gente não consegue imaginar que vai acontecer, exemplo, você tem algo que você sonha muito, algo que você deseja conseguir, ou que você imagina que possa acontecer. É tipo quando a gente fica brincando da Mega Sena no final do ano. Sim. Mas a gente sabe que a possibilidade disso rolar é algo meramente assim, matemático, né? Existe uma possibilidade, mas não vai acontecer. Então a gente fica imaginando como seria caso acontecesse, mas acho que se rolasse da gente de fato ganhar um prêmio desse tamanho, a gente demoraria um tempo até conseguir processar o que está rolando, ao ponto de, em determinados momentos, levar o fato com incredulidade. Pô, será que aconteceu mesmo? Será que foi eu? Ou ficar paranoico com alguma coisa aí? Será que alguém vai vir buscar esse prêmio? Será que alguém vai descobrir? Será que vai acontecer algo? E a gente vê isso no personagem porque
tá ali, aquele negócio se entregou na mão dele. Pô, imagina quantas noites esse cara não deve ter sonhado, ou tido pesadelos, ou ter imaginado, ou ter desenhado na cabeça, pô, o dia que eu botar a mão nesse cara, eu queria ter oportunidade de chegar nesse cara e aí ele ia ver o que ia sofrer. Mas será que na cabeça dele passou de fato a possibilidade de que seria real, de que o cara estaria nas mãos dele? Eu acho que não. Isso é tão, tão louco que, mesmo acontecendo, ele não conseguia identificar. Todas as coisas que ele fazia para tentar bater com a situação ali era cheque. Só que ainda assim ele não queria ser o responsável por tomar a decisão. Sim. Ou seja, situações de vingança, de raiva, desse tipo de coisa, impulso, assim como o que aconteceu com o cachorro, no final vai ser responsabilidade sua. E aí o que ele faz? Ele tenta pedir ajuda a um cara lá que é amigo dele, que tá na biblioteca. O cara fala, tu vai se enrolar, cara, larga esse cara pra lá. Tu já tá conseguindo viver, tu vai parar de viver de novo por causa desse cara. Ele já destruiu tua vida lá e vai destruir de novo se você fizer besteira. Porque ele falou, você não vai conseguir sair dessa ileso, sabe? Não vai? Vamos lá, supor que tu mate o cara lá. Cara, a polícia vai vir atrás de você de alguma maneira e vai te pegar, cara. Não tem jeito. Aí ele tá com a crise renal, que aquilo atrapalha, ele sente dor, não tá se sentindo bem. Aí o cara fala, pô, tu deveria estar indo cuidar da tua saúde, tu tá querendo arrumar problema. Já marquei médico com você 10 vezes. Aí O você filme não é vai. até engraçado, né, cara? O filme tem umas cenas engraçadas, cara. Sim, sim. Mas os últimos filmes que a gente assistiu, eles estão fazendo assim, esse uso do humor ali de maneira sutil, de maneira que funciona na vida, né? Várias vezes a gente está ferrado e a Dá uma gente não tem risada, né? saída e a gente acaba dando risada de alguma coisa ou outra ali, uma situação constrangedora. Quando nós vamos nos afastando dos eventos, a gente consegue até tirar isso com maior naturalidade. É a visão de cima dos estoicos, né? Quando você tá ali no olho do furacão é muito difícil. Mas se você vai pra cima de um prédio, olha o problema lá de cima, o problema tá lá embaixo, ele parece pequeno. Então, quando mais você se distancia do problema, mais fácil fica de você enxergar as coisas. Isso aí. E aí ele entrega o telefone lá de uma pessoa e ele vai atrás de alguém que também passou ali por uma situação de tortura com aquele cara, né? E a mulher tá trabalhando lá, cara, batendo foto, tirando foto do casal de noivo, né? E aí, pô, o cara só quer acabar de tirar as fotos e ir para casa, que o casamento é no dia seguinte. E aí a fotógrafa fica interrompendo o negócio o tempo todo, ela vai lá e ele coloca o cara dentro de uma caixa. Aí a pessoa olha, um momento todo, isso acontece com todo mundo que vai aparecendo, né? No primeiro momento, olha, pô, é ele, vou pegar esse cara agora. E depois a pessoa, pô, será que é mesmo? Será que não é? E tal, e fica naquela coisa, aí a fotógrafa também não consegue chegar à conclusão. Aí fala com a noiva. Aí a A noiva, noiva ela também quer tinha sido prisioneira, né? Tanto a Shiva, também. que é a fotógrafa, quanto acho que a Soli, que é a que vai casar a noiva, também foram prisioneiras. E aí, ela não vou pegar. Antes de ver, ela já queria pegar o cara, qualquer um que tivesse ali, ela ia querer dar um jeito de pegar. E o noivo, coitado, ele tá ali, pô, cara, vou te dar. Aí acontece uma coisa também interessante: o noivo tenta dar um dinheiro pro cara sumir, né? Sim. Aí ele fala, pô, mas não tenho dinheiro, mas todo mundo tá com a máquina de cartão na mão, é uma parada até engraçado, todo mundo tá pronto. Pra pedir um dinheiro a mais, né? Foram os Isso, seguranças, né, do prédio. segurança do prédio, né? Que segurança patrimonial tem uma coisa interessante que isso foi até a Ana que falou comigo, né? Que ela trabalhou no lugar que isso, ela contando quando a gente passou por uma situação no hospital, aí tinha uma situação de discussão rolando, aí veio o cara e começou a olhar ali a confusão, ficou assim, aí orientou o pessoal para sair de dentro do prédio, ó, ali, vai por ali. E aí a pessoa saiu, eu falei, pô, o cara nem viu se tá rolando briga ou não, mandou o pessoal ir pro pátio. Aí a Ana comentou, né? Ele é vigilante do prédio, não é das pessoas. Quem vigia a pessoa é a polícia lá fora. Ele tá aqui para tomar conta do prédio.
Ninguém pode quebrar o elevador, o vidro, o espelho, ninguém pode incomodar os pacientes, ninguém pode quebrar a maca, pular o balcão. Ele não está aqui para defender pessoa nenhuma. Ele é vigilante patrimonial. Lá no trabalho, já teve situação do pessoal cair na briga do outro, a situação ficar ruim, e segurança chegaram e botaram a pessoa para brigar do lado de fora da empresa. Mas em nenhum momento acionou nada, porque a função dele é tomar conta do prédio, que é o que o pessoal estava fazendo, de fato, né? Porque vai avançando a história, a noiva fica doida, quer matar o cara antes de ver quem é, né? E aí entra um pouco do ponto lá do que eu aprendi sobre o que a Hannah Arendt falou, né? Na realidade, como eu estava te contando, eu não entrei em contato direto com a obra dela, né? Eu entrei em contato com a obra do Conrado Caligari, que escreveu uma tese de doutorado e citava, né, o julgamento de Eichmann como referência, né? Então ali o primeiro terço do livro é ele estruturando o pensamento dele em cima desse pensamento dela, que é aí o que ele utiliza, né, a ideia de partida dela, que é aquele cara que estava sendo julgado, ele era um Zé Ninguém. Se ele fosse sozinho na rua, né, Bobelli tomava uma banda, um tapa na cara de uma pessoa de 13, 14 anos de idade. Mas ele era o cara que decidia para qual campo de concentração ia cada prisioneiro no período do Holocausto. Né? E aí ele falava, eu só colocava a galera no trem e mandava para um lado para o outro. E aí depois, quando foram tendo outros julgamentos, outra pessoa, eram poucos os que de fato tinham aquela coisa assim, não, realmente esse negócio do cara pessoalmente gostar de fazer o mal aos outros, né? Às outras pessoas. Isso acaba se encontrando, esse tipo de regime abre portas para que esse tipo de gente apareça, mas eles são minoria. Né? A maioria das pessoas, elas têm, né? Aí é o que ele começa a argumentar, tem o seu sentimento ruim potencializado pelo grupo. Aí ele estrutura o caso do indígena que os garotos adolescentes lá de classe média alta botaram fogo aqui acho que foi em São Paulo, né? Não lembro. Aí ele fala que se fosse um garoto daquele sozinho, dificilmente ele teria iniciativa de ir até um posto de gasolina, comprar combustível, ir lá colocar fogo no cara vivo. Mas como era um grupo, ele teve aquele sentimento potencializado. Ele dá o exemplo das brigas de torcida. É muito difícil você chegar e bater no outro cara só porque ele torce para um time que você não gosta. Mas se tiverem ali 10 pessoas de um lado e 10 do outro, todo mundo com camisa de torcida organizada, a possibilidade de ter a briga é maior. Uma tribalização, né, praticamente. Isso aí, que é algo que foi civilizatório, nossa capacidade de pensar em grupo, e também é a fonte da maioria das guerras, da dissolução e da destruição que tem no mundo, né? São a origem das guerras, é você ter a capacidade de, através dos grupos, você se dissociar de outras pessoas, ao ponto de reduzir aquela outra pessoa ao nada. Né? Então, o cara que está trabalhando por regime, ele só considera pessoas quem as pessoas que estão dentro ou são apoiadores do regime. Não tem por que ele ter algum tipo de piedade ou humanidade, porque aquela pessoa, ela de fato não é gente. E aí a gente vê o cara sozinho, ele pensou 2 vezes. Depois, quando ele está só com a fotógrafa, ele está ali decidindo o que vai fazer. A noiva, quando chega, ela já está com a decisão de matar o cara antes de ver quem é. Por quê? Porque ela está no meio do grupo. Então, aquele grupo está potencializando aquele sentimento. Aí o noivo fica para lá e para cá, querendo resolver aquele negócio logo e acabar. Mas ele entende que aquilo é pesado para a noiva, e aí ele fica acompanhando a galera. E aí chega o terceiro cara, que é o mais maluco de todos. É o doidão. Hamid, né? Acho que é o Hamid. Hamid. E aí, cara, eu acho que ele tinha alguma coisa pessoal com a Shiva. Porque sim, eles foram namorados, pelo visto. Foram namorados. Alguma coisa assim. Tiveram um relacionamento. Então, ele não fala diretamente, mas ele fica cobrando dela, ele tem ciúme dela com o Vahid. Você confia nesse cara, tudo que ele fala, você não sei o que e tal. Aí esse cara, ele quer arrumar um monte de problema, ele começa ele tenta sequestrar a van com o cara dentro para sumir com o cara, ele quer esculachar com o cara lá de qualquer maneira.
Por quê? Porque ele está no meio do grupo. Então ele quer ser o líder. Ele começa. A forma de reconhecer, ele até é curiosa, porque ele tapa os olhos e encosta na perna do cara e sente uma cicatriz, que era onde ele se segurava quando estava sendo torturado. Acho que o torturador fazia ele mexer na perna dele pra falar: aqui são as minhas cicatrizes de guerra, sente aqui minha cicatriz de guerra e tal. Isso aí. Aí ele falava: fiquei fazendo isso por não sei quanto tempo, e aí é ele mesmo tal. E no meio do caminho, eles ficam nessa dificuldade. Passa, né? Porque, no fim, eu acho que esse Hamid aí, ele fica mais boladão, porque o Vahid, ele tá cometido e a Shiva tá comprando a ideia dele. Então ele fica com o ciúme da ex-namorada lá, né, da suposta ex-namorada dele. Então ele quer ser o cara que vai resolver a parada porque ele quer ser mais do que o Vahid. Só que, ou pelo menos é a percepção que eu tive, né, dele tá em rivalidade com outro cara lá por ele achar que a menina tá dando ideia demais pro outro cara. Eu não capturei isso não. Pra mim ele só tava com a raiva. Ele tem uma raiva muito grande dentro dele, né? Deu pra ver que quando a Shiva chega pra falar com ele empurra ela no chão. Não sei se tu notou isso. Uhum. Mas ele chega a empurrar ela no chão. Então, ele é um cara que tem uma raiva muito grande dentro de si, né? Então ele queria resolver logo. Ele era um cara que não queria pensar duas vezes. Vamos matar e foda-se, entendeu? São eles contra nós, vamos acabar com ele. Enquanto a galera ali começou a ponderar, putz, mas é um ser humano também. Aí entra a questão da a esposa do torturador estar grávida, entrar em trabalho de parto e eles levarem ao hospital. Então, assim, vai humanizando mais o cara, que por mais que tenha causado um mal a eles, a cada coisa que eles iam sabendo ali dele fazia com que ele se tornasse humano. E, pô, você matar um humano é muito difícil. Mas quando você desumaniza aquela outra pessoa, fica muito mais fácil de matar. Então eu entendi que o Hamid, ele não estava humanizando. Por mais que o cara tinha acabado de se tornar pai de um menino, né, segundo filho dele, soubesse que tem uma família por trás, o Hamid estava com uma raiva muito grande. Os outros não. Sendo que o próprio regime faz isso com eles. Eles desumanizam as pessoas que são contra o regime para torturar, para conseguir informação, para manter o regime ali ditatorial junto, entendeu? Então eu acho que é muito mais isso, sabe? Eu acho que o Hamid ele não desumanizou, ele não humanizou, na verdade, o torturador. Então, pode ter isso aí, mas eu fiquei com a sensação de que ele ficou mais irritado por achar que a Shiva estava comprando mais as ideias do Valide. Porque ele fala isso o tempo todo. Pô, você vai entrar na ideia desse cara. Você vai entrar na ideia, pô, você confia mais nele do que em mim. Você conheceu esse cara quando? Acho que você já conhecia ele desde antes, não é possível e tal. Só porque o Salar, né, sei lá, falou. Só porque o fulano lá de tal indicou ele e tal. E aí, ele também é o primeiro a ir embora. Mas aí, voltando ao ponto do dinheiro, né? Eles param a noiva, por começar a se sentir mal com o que está acontecendo. Ela para no vomita, passa mal. Aí o cara do posto fala assim, parece que esse casal aí andou fazendo as coisas antes do momento certo. Então, para eu ficar quietinho aqui, você não consegue botar um zero a mais? Ele tem a maquininha dele. Ele tem a maquininha dele. Não tenho dinheiro. Ele falou, não tem problema, eu tenho maquininha de cartão. Aí passa o cartão. Aí tem outra situação onde... Só uma observação, tu viu que o cartão lá é passado do lado ainda? Sim. Agora, antigamente aqui, não é de inserir na máquina, sabe? Passa do lado ainda. Eu achei muito interessante, cara. Aí e a máquina moderna, até grande assim. Pois é. Aí passa o cartão, pá. Depois teve a situação no prédio, que os caras começam a fazer assim, pô, sabia que tinha coisa errada na van. Mas não podia ver, né? Agora com a explicação do... polícia, não pode fazer. Só que o que ele faz? Ele poderia chamar a polícia lá e arrumar um problema. O que ele faz? E aí? Vocês vão querer sair quietinho? Ah, sim. Aí vai lá falar com o noivo. Aí o noivo, pô, não tô com dinheiro aqui. Aí ele fala, não tem problema. Ele vai puxar a maquininha do bolso, o cara paga e aí compra o silêncio também dos vigilantes patrimonial. Que eu falei, se aqueles caras realmente tivessem a cabeça de guarda,
por mais que eles sejam guardas privados, eles iam se importar com a integridade das pessoas, independente de quem estava dentro da van, ele ia informar a polícia, mas ele está ali para tomar conta do prédio, não é para tomar conta da pessoa. E tu vê o quanto da corrupção que tem também no país, né? Eu acho que o diretor quer mostrar assim também, né? E a gente vivendo aqui no meio de Banco Master, né? De Alan TI, etc, aí do que a gente tá passando, é mais um escândalo de corrupção, né? Uma crise moral que a gente vive aqui. Eu acho que o diretor também quer mostrar lá no Irã, ó. Aqui também tem, entendeu? A galera aqui pedindo suborno pra fazer vista grossa, etc. Não, no primeiro momento, quando a noiva vem para olhar o que estava dentro da van, o noivo já tentou comprar o Vahid. Tipo assim, pô, vai embora, deixa eu terminar de bater minhas fotos. Ele tenta falar, vou te dar o dinheiro aqui e tal. Ele, não quero dinheiro não e tal. Aí depois, o telefone começa a tocar, aí o Hamid já tá bolado. Cara, pô, esse telefone aí vão achar onde a gente tá, some com esse negócio, joga aí no mato, vambora. Aí ele atende, a garota chorando. Ah, minha mãe tá passando mal aqui e tal, vem pra casa. Ele não fala nada pra garota não ficar assustada. Aí falou, pô, você vai lá, vai nascer um outro cara igual ele, vai torturar os outros e tal, fica naquela coisa. Ele vai lá, pega a mulher e a garota, leva no hospital. Ou seja, ali já tava na cara, qualquer momento, quem quiser, com câmera, com um montão de coisa, ia descobrir quem foi que sumiu com o cara. Porque ele conseguiu ir lá na... Assim, se você... Se ele de fato queria matar o cara, a pior coisa que ele fez foi isso. Porque rastrear ele ia ser muito fácil. Só que aí ele humaniza ali a questão da menininha e tal. Aí eu associei com a história do Leandro Hassum. Que, o pai dele? Acho que ele já tinha 24 anos quando ele descobriu que o pai dele era um criminoso. Da máfia italiana. Que loucura. Em Niterói. Aí ele ficou assim e disse que ele não conseguia compreender. Tipo, a menina, ela não faz a menor ideia de quem é o pai dela, do que é o pai dela. Ela ficou triste que o pai dela matou um cachorro que ele nem viu. Entendeu? Imagina se ela descobrir o que, de fato, o pai dela fazia com pessoas. Então, aí ela conversa, a tia, a garota é esperta, até desenrolada ali, resolve as situações. E aí tem outra coisa interessante que a mulher chega, tá em trabalho de parto, tá com a criança, a situação tá caótica, tá correndo risco de vida. A mulher fala assim na triagem, ó, cadê o marido? Você que é o marido? Não. Quem é o pai? O tio. Não sei, tio? Não, tem que estar com o marido aqui, senão ela vai ficar do lado de fora. Aí fala assim, não, que não sei o que, chega o médico fala, ó, vai morrer, aí você vai ficar com a responsabilidade do morto. Você quer ficar com a responsabilidade de cumprir a lei ou da pessoa morrer? Aí a mulher fica assim... Não, eu acho que ele chama a responsabilidade pra cima. Ele fala, ó, tô levando e é minha responsabilidade. Aí a mulher fala, beleza, toma conta aqui e vai lá pagar. Passa o cartão. E aí ele fica na dúvida se ele passa o cartão do torturador que tinha dado a carteira pra ele ou se passa o dele. E acho que ele passa o dele. A gente vê que a situação é estranha, porque todo momento que tem alguém com medo ou correndo risco de vida, ele fala, leva o cartão e a senha é tal. Sim. Ou seja, essa questão de pagar alguma coisa para não sofrer parece ser muito presente, pelo menos na vida do diretor, que fez questão de mostrar isso em diversos momentos ali no filme. E aí o grupo vai se desfazendo, né, cara? O Hamid, assim como ele é o primeiro a querer sumir com o cara, é o primeiro a ir embora, ele falou, vai ficar enrolando mesmo? Então eu vou embora, eu vou ficar aqui, eu vou me dar mal, porque eu não vou entrar no hospital nenhum, não quero saber de criança, fica com Deus para todos e vai embora. Fica com Deus para todos. Aí... vai para lá, né? Depois o casal vai embora e ele volta porque tem que cumprir as formalidades lá, comprar doce para enfermeiro, um negócio assim, tá presente. Parece que é uma tradição, né? Que quando uma criança nasce, tem que levar uns doces e fazer uma doação ali, dar um dinheiro e tal, né? Acho que até pro pessoal que trabalhou no parto, pelo que eu entendi foi isso. Aí ele faz isso, volta lá e a Shiva tá na porta esperando. E aí eles vão pro momento final do filme, né, cara? Que é onde eles começam a apertar mais ali o torturador, porque eles queriam uma confissão. O que eu achei muito interessante é que é uma câmera parada. Isso. Na cara praticamente do... Não na cara, mas assim, o cara sentado, né, o torturador sentado. E a primeira é só o Vahid,
em cima do cara, depois vem a Shiva. Eu achei muito interessante, né? E a A luz, eu escolha acho que é a do luz do carro. diretor. É a luz do Eu acho que carro, é é isso. a luz do carro. E é o que dá a sensação de realismo maior Sim. pro que está acontecendo ali. E os sons realmente do ambiente, que não é muito filtrado, a gente vê ali. Dá para ver que algumas coisas são orgânicas mesmo. Quando parece um cachorro no meio do caminho, eles esperam o É cachorro isso. passar. A gente vê que é o que pode acontecer quando você está indo para o meio do mato, né? Falando Não em fica aquela orgânico, questão de cena totalmente produzida. eu não sei se você notou uma parte. Quando eles estão empurrando a van, porque a van em certo momento dá um problema. Chega a gente pra ajudar. Sim. E como E isso foi gente buzinando para gravado, passar. como isso foi gravado de uma maneira sem que as pessoas soubessem, a probabilidade de serem pessoas realmente ajudando ali na Ajudando. boa, tanto que Hamid, né, Hamid, ele bate nas costas do cara que ajudou. Eu falei, Sim. caraca, a galera não tem a mínima noção que aquilo ali tá sendo um filme gravado. Aí tem um É. Peugeotzinho atrás, buzinando pra caramba. Eu falei assim, cara, dá a volta, cara. Porra, passa. Tá vendo que o E, cara tipo, tá e a câmera tá lá. pesado E a câmera tá lá em cima, cara, tipo, escondida mesmo, sabe? atrás da árvore. Cara, muito, muito bom, cara. E tu vai pegando esses detalhes assim, né, cara? É assim, porra, que filmaço, cara. Aí eles começam lá, né, nesse momento final, é onde a gente vê que os torturados eles só estão querendo, de fato, Eles colocar queriam para uma fora desculpa, toda né? aquela Eles queriam uma angústia. desculpa, né? Isso aí, eles queriam uma desculpa para fazer algo, né, que de fato não é o que eles queriam. Ninguém queria estar ali torturando ninguém, batendo em ninguém, fazendo mal a ninguém. E aí eles tentam colocar para fora toda aquela dor, fazer o cara compreender o quão dolorido foi, quão doloroso foi passar por aquele processo. O cara morre meio que assim, se eu tiver que morrer por isso aqui, eu vou fazer, né? Tem um ponto interessante também, que quando a noiva estava presa, o pessoal tentou, ela diz que o cara falou que enforca ela, mas faz de tal forma que aí o pescoço vai quebrar, e aí é mais fácil de acabar rápido, e ela ficou lá pendurada por 3 horas, não morreu. Aí falou, então isso é um sinal do paraíso, porque se ela for embora do jeito que está, ela vai para o céu, então a gente tem que desvirginar ela para que ela vá direto ao inferno. E aí tira ela para que ela passe por isso, para depois ser morta. Então ela conta isso pro noivo, o noivo já começa a ficar com raiva do cara também, que está dentro da caixa, que até então o noivo ele era uma figura à parte. A parte, ele não foi torturado, era um cara que tinha condição financeira, acho que um pouco melhor também. E isso acontece porque o Hamid já está tão de saco cheio de não acabar com a vida do cara logo, que ele chega lá e fala para ela, na frente do cara, fala para ela, para que o cara ouça. Até que você conseguiu um partidão, porque uma pessoa como você, que aconteceu o que aconteceu com você, não conseguiria um casamento. E aí meio que ela tem que contar para o cara, explicar o que rolou, ou seja, são as situações ali onde o grupo potencializa o mal, né? O nome do livro que eu tô contando é O Grupo e o Mal. Boa. E aí mostra como o grupo é o germe do mal em determinadas situações. O cara lá, diante das últimas, ele começa a dizer, eu perdi essa perna, não foi um ano não, foi lá na Síria, e aconteceu isso, eu lutei, eu fiz o que tinha que fazer pelo regime, eu acredito, se você me matar aqui, a melhor coisa que você vai fazer, eu não estou ligando para nada disso, tal. Aí, eu não tenho filho. Aí o cara começa a falar, não, você tem filho? Sim, porque teu filho nasceu. Eu fui lá, levei tua mulher lá no hospital. Aí ele já começa a ficar tocou com na minha medo, mulher. já ficou bolado com um monte de coisa, entendeu? E aí a Shiva vem, começa a ameaçar ele de algumas coisas, ele começa a ficar com medo também. Ou seja, aquela casca grossa que ele tem, ela é potencializada pelo grupo dele. Quando ele está no grupo, ele é mais forte. Quando ele está sozinho, ele é só um cara que não tem uma perna, não se movimenta com dificuldade, não tem potencial para fazer nada ali. Se tivesse realmente uma trocação franca ali, acho que ele não ganhava de nenhum dos outros que estavam ali, né? Mas ele quase pega o Varride ali no final, né? Quando. Mas Se não fosse a Shiva. acho que vai dar uma pasada nele lá. Que o Barreto também já tá com as costas ruins, com o Coitado. rim estourado. Quando ele carrega o cara. Isso.
Ele vai carregar o cara lá. Ai, Pô, eu ai, falei, ai, ai. que ideia de girir. O cara tem a coluna toda ferrada, vai carregar outro nas costas ainda, cara. Aí, ai, ai, minhas costas e tal. Aí ele volta e fica passando mal lá. Mas você vê, como é que um cara que tem esse poder de destruir a vida de tanta gente é uma pessoa tão frágil, entendeu? Que uma mulher com a pá consegue arrebentar ele. E a Shiva é uma mulher pequena, não é uma mulher grande, Sim, sim. forte. É uma fotógrafa, não é lutadora. É que tem a mulher que entende ali de combate, ela vai te ganhar aí na maioria das vezes. Só que é uma menina pequena, fotógrafa, tem um potencial para derrubar o cara que quando está no grupo ele consegue destruir a vida de um monte de gente, uma série, centenas, não sei quantos, milhares talvez. Então mostra como assim essas instituições eles entregam às pessoas mais poderes do que a pessoa tem numa realidade, né? Cria essas distorções de poder. E acaba que eles, no final, Varride solta as mãos dele, deixa um estilete lá, falou, vou embora, você faz aí o que você quiser. Ele meio que fala um negócio assim, ó, se eu sair daqui, tiver tudo bem com meu filho, com minha mulher, eu não vou te procurar. Faço vista grossa. Faço vista grossa, vai ficar tudo bem. Aí ele vai embora, mas como o amigo dele lá disse, né, a vida dele já não vai ser mais a mesma, a gente já vê ele pegando as coisas, colocando dentro da van para capinar dali, sumir. Não sei o que aconteceu com os outros. E o final fica aberto, né? A gente não consegue entender o que aconteceu, para onde ele vai, se o cara conseguiu se libertar e voltar para casa, né? Não deve ter chegado rápido, porque estava lá longe, o cara tinha uma perna só. Não sei como é que ele ia fazer para andar. Eu não sei se ele o pessoal devolveu a prótese dele ou teve um momento que o pessoal tirou. Ele estava a 15 minutos da estrada, que o Warrit fala. Você tá 15 minutos de caminhada da estrada. Aí, cara, um pouco mais devagar, ia levar uns 20 e pouco, ia ter que pegar uma carona até. Mas fica em aberto mesmo o final, né? Assim, a gente vê que. O que você falou, né? Eles precisavam ali era do pedido de desculpas que eles pediram. Que o cara dá. A gente. Parece que é verdadeiro. Parece que no final é verdadeiro, mas. É muito confuso, né? Que não dá pra você saber se o cara tava pedindo desculpa de verdade, se ele só tava falando pra não ser morto. Mas que a gente pensando ali no diretor, né? Que talvez se enxergando como protagonista, o que ele gostaria de ter do regime era um pedido de desculpas por tudo que ele deve ter passado. E eu posso estar enganado, cara, mas eu acho que esse diretor foi preso há pouco tempo. E eu não sei agora como é que tá, se ele saiu de novo, porque tá uma bagunça o Irã, né, com a invasão dos Estados Unidos e tal. Então é isso aí, pessoal. Se você chegou até aqui, compartilhe com quem tá acompanhando aí os filmes do Oscar. Não deixe de deixar o seu like e eu vejo vocês semana que vem para o último filme da nossa cobertura do Oscar. Falou, pessoal. Até mais.